Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Tranquilo? A graça e a paz do Senhor tem reinado sobre a tua vida? Espero que sim, né? É importante, precisamos dessa graça, dessa maravilhosa graça, né? Hoje nós estamos então no nosso capítulo 25 de Isaías. Estamos aí nessa missão, nessa tarefa de aí poder extrair lições, né, para a nossa vida sobre esse texto. Esse texto ele é duplo. Duplo por quê? Porque ele fala de duas coisas. Primeiro ele fala de destruição, mas fala também de festa, fala também da presença de Deus, né, nas nossas vidas a cada instante. A gente percebe que ele começa com louvor. Olha o que diz o versículo 1. Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Então a gente vê que ele começa a adorar ao Senhor, porque ele sabia que era Deus que havia feito, era o Senhor que faz, é o Senhor que age, e que tudo aquilo que de repente acontece, né, até mesmo um medicamento, ou um trabalho, ou uma cura, a gente sabe que tudo é simplesmente instrumento, mas quem faz é o Senhor. No versículo 2 ele diz: fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Então ele está aqui dizendo nesse segundo versículo da força de Deus, que aquilo a qual os homens olhavam que era forte, aquilo que os homens olharam que era inacabável, né? Que era, ninguém pode contra isso. Deus está dizendo: olha, sabe aquela cidade fortificada? Então eu fiz dela uma ruína. Sabe aquela cidade, todo mundo declarava que era mais forte? Então, sabe da cidadela do estrangeiro? Então ela não existe mais. Tudo aquilo que era forte, tudo aquilo que o povo tinha como um exemplo de fortaleza, simplesmente Deus pôs por terra, mostrando mais uma vez que Deus é o Deus forte. No versículo 3 diz: por isso um povo forte te honrará, a cidade das nações cruéis te temerá. Lembrando que o texto Isaías está vindo falando muito sobre isso. Até o capítulo 39 nós vamos ver muito falando das coisas do passado, daquilo que aconteceu, de como as nações se levantavam contra Deus, de como o homem mau estava prosperando. Então aqui está dizendo: olha, o dia deles vai chegar. O dia deles vai chegar, e sim, eu gosto dessa expressão do versículo 3, diz: por isso um povo forte te honrará. Não é qualquer povo, não é qualquer pessoa, é um povo forte. O versículo 4 traz uma sentença maravilhosa que diz assim: tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro. Sabe, quando está ventando, mas você está dentro de casa e não sente, você não fica preocupado. Agora, quando você está na rua, então você fica aqui, está dizendo: olha, que o Senhor será um muro de proteção, o Senhor é aquele que socorre, o Senhor é o refúgio. Então está trazendo essa presença de Deus. Só para a gente entender um pouquinho mais, olha o versículo 5. É como o calor do deserto. Tu silencias o bramido do estrangeiro, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, assim a canção dos temíveis é emudecida. Esse é o Deus que nós servimos. Mas lembra que eu disse que o texto ele tem dois lados, ele é duplo. Ele fala dessa presença de Deus, ele fala de um povo forte que adora o Senhor, de um povo que tem motivos para louvar o Senhor, de um povo que se alegrará com a vinda do Senhor, de um povo que se alegrará com as sentenças do Senhor, que quando Deus vier em destruição, há um povo que se alegrará, o povo que confia em Deus, o povo, aquele que são chamados pelo nome do Senhor, aqueles a qual Deus guarda, aqueles a qual Deus faz uma fortaleza. Mas quando nós chegamos no versículo 10, vai dizer assim: pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha é pisoteada na esterqueira. Ali Moabe estenderá a mão como faz o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar da habilidade das suas mãos. Abaterá as torres altas
dos seus altos muros e o derrubará e os lançará ao pó da terra. Esse finalzinho é triste, né? Dá uma coisa não muito boa no coração, porque diz que a mão do Senhor repousará sobre ele, dá aquela sensação, né, como diz aqui no versículo 11, de alguém se afogando, sabe, de um nadador profissional que ganhou muito dinheiro nadando e você perceber que ele morreu afogado. Você, como assim? Teve câimbra? Não teve nada, é simplesmente... E está dizendo que, vai dizer, né, que apesar da habilidade das suas mãos, ele dizer que Moabe, o povo de Moabe era habilidoso, mas dizia que isso não seria suficiente, porque, irmãos, não é a nossa habilidade. Quem faz é Deus. Quem age é Deus. E o Senhor está dizendo que mesmo Moabe, sendo uma nação forte, mesmo Moabe sendo uma nação que tem as suas particularidades, as suas importâncias, Deus está dizendo, olha, eu vou pisotear. Diz que a mão do Senhor repousará sobre esse monte, mas Moabe será pisoteado. Um dia a mão do Senhor vai repousar. De repente a mão do Senhor já tem repousado sobre alguns. E qual tem sido? Para nós, o repouso da mão de Deus tem sido como livramento, tem sido como aquele que nos guarda, ou tem sido como uma sentença. Que a mão do Senhor possa estar sobre nós, para nos livrar, para nos guardar como um muro, que possamos realmente dedicar as nossas vidas a cada dia ao Senhor, sabendo que é Ele que guarda, sabendo que é Ele que nos protege. Beijo no coração, irmãos, fique com Deus, Deus continue guardando e protegendo.